Dando continuidade então aos nossos treinamentos, hoje vamos falar sobre geração de DIME Santa Catarina, né? Para fazermos então essa geração, vamos utilizar o nosso material de apoio, que vai ser enviado por e-mail de vocês, ou para quem não tiver o material, por favor solicitar junto ao suporte, né? Então, o primeiro passo para nós fazermos a geração da DIME temos que verificar o enquadramento do imposto estadual, né? Lá então dentro da escrita fiscal, na opção Impostos Estaduais, ICMS Santa Catarina, optante pelo ICMS Santa Catarina. Vamos verificar então se o enquadramento da empresa ela está de forma correta para que daí seja feita a apuração e geração da DIME, né? Aqui no manual a gente colocou alguns exemplos, né, de como preencher essa tela, verificar, né, com esses exemplos de acordo com a situação de cada empresa e fazer então o enquadramento, né, verificar o enquadramento do ICMS. Aqui nada mais do que a data da opção, como opção do ICMS, então no caso, né, o regime de apuração, onde vamos informar de que maneira que ela está enquadrada, então nessa opção do ICMS Santa Catarina, desculpa. Vamos enquadrar ela como normal. O porte da empresa, então, no qual ela se encontra enquadrada, né, no ICMS, vamos deixar como normal também, isso é só um exemplo, né? Tipo de estabelecimento, se é um estabelecimento único ou se no caso ele é um estabelecimento onde vai ser centralizado a apuração do imposto, do ICMS, ou se é o estabelecimento centralizador. Nesse caso, onde existe matriz de filiais e onde vai ser eleito um único estabelecimento onde vai ser centralizado a apuração do imposto, né? Nesse caso aqui vamos deixar como único, não vamos utilizar matriz de filial. Na consolidação automática, caso eu informe que ele é centralizado, consolidado ou centralizador, consolidador, a opção se o sistema vai fazer essa consolidação de forma automática. Se eu colocar como sim, ele já faz todo o procedimento de consolidação do ICMS. Caso contrário, coloque não e aí é feito a apuração lá por outras operações que também depois a gente vai ver isso. Substituto tributário, então, se ele é optante como substituição tributária, sim ou não, no caso, ou se ele for um substituído solidário ainda, né? Nesse caso vamos colocar como não. Escrita contábil, então vamos deixar aqui a princípio como um estabelecimento principal, que ele tem uma escrita contábil. Período de apuração do ICMS, se ele é mensal, decendial, quinzenal, vamos deixar como mensal. A quantidade de trabalhadores na atividade, então a fórmula onde informado para que ele faça então o preenchimento, busque essas informações lá na folha de pagamento e informe a quantidade de funcionários, né? Os impostos, então, as suas classes de vencimentos, né? Informado de forma correta para que ele possa fazer então a declaração de forma correta. Feito esse enquadramento, então, vamos seguir adiante aqui. Aqui tem todos os exemplos, né? O segundo passo, então, vamos fazer, se caso eu tenha algum tipo de ajuste para fazer ainda na apuração do ICMS, por exemplo, informar processos de CIP, algum tipo de ajuste, estorno de crédito, algum ajuste necessário que eventualmente tenha que ser feito. Então, para fazer isso, então, lá em Impostos Estaduais, ICMS Santa Catarina, outras operações, aonde é feito os ajustes, né, lançados os processos de aproveitamento de crédito, enfim, os ajustes necessários. Aqui então, fazendo a operação, vamos buscar então todos os quadros, o que pode ser informado, né, na opção da DIME. Aqui a regra sempre é o tipo de declaração que eu estou informando, no caso DIME, qual o quadro que eu estou informando, qual o registro e qual o campo que eu queira informar. Então nada mais é do que o layout de preenchimento da própria DIME, né? Então aqui tem todas as opções necessárias, todos os quadros, o que pode ser informado então na opção de outras operações.
Um exemplo aqui, vamos colocar, por exemplo, no quadro 46, no registro 46, vamos supor que eu tenho um crédito por regimes e autorização especial. Então ele tem o código de operação 770, vamos informar, e digamos que no dia 31/5 de 2017 aqui, eu tenho um valor de R$300 que eu fiz uma DCIP, né? um crédito aqui informado previamente em DCIP. E aqui nas observações eu coloco o número do processo no qual foi gerada essa DCIP. Feito isso, eu vou lançando todos os ajustes necessários que eu tenha para fazer. Vou lançar aqui para depois ele aparecer lá na apuração, no fechamento e informação na DIME, né? Então por aqui eu faço todos os ajustes necessários com relação a esses processos. Feito então o enquadramento, fiz os ajustes necessários em outras operações, vamos fazer a apuração do imposto então. Lembrando que eu já tenho nesse caso todas as entradas, todas as saídas já lançadas, importadas, né, do SAT ou importado via SPED, enfim, a escrituração. A escrituração já tenha sido feita, já tenha conferido as notas fiscais todas, né? E aí a gente vai fazer a apuração do imposto. Impostos estaduais, apuração dos impostos. Então, em 1/5 a 31/5, que é o período que eu estou querendo informar, o tipo normal e a empresa e o estabelecimento no qual eu estou gerando. Vou executar a operação e ele vai fazer o fechamento do imposto do ICMS. Processando, né? Deu como processado, não deu nenhuma mensagem de erro, nada, tudo perfeito, né? Seguindo então o passo, aqui eu tenho o passo 3, então na apuração dos impostos tem todas as orientações necessárias conforme eu fiz o preenchimento lá. O quarto passo então a gente vai fazer a conferência então da apuração do imposto. Algumas opções que temos para fazer essa conferência então. Lá em relatórios, mapa fechamento mensal. Vamos lá então, em relatórios, mapa fechamento mensal. Aqui ele vai demonstrar toda a movimentação, tudo que ocorreu na apuração do ICMS, né, na empresa e dentro desse período. Então esses parâmetros também estão informados lá no manual, preenchido de forma que pode variar de empresa para empresa, né? Vamos fazer a visualização então dos fechamentos. Nesse mapa de fechamento, então, tem todo o resumo de tudo que aconteceu durante o mês relativo à apuração dos impostos. Ele traz aqui a opção tributária, então, conforme a gente fez o enquadramento lá no passo 1, traz o demonstrativo de faturamento por estabelecimento. Se eu tiver mais de um estabelecimento, já me traz o faturamento do período em que eu fiz a apuração. Traz o demonstrativo das compras. Traz o demonstrativo das saídas com relativo a SIAP, saídas isentas, faturamento para o SIAP, né? Já traz toda a parte de regime normal aqui da apuração do ICMS, então já traz os quadros no qual deve ser conferido, então, né, todos os valores, né? Traz já os totais por natureza também aqui, né? Já traz de acordo com as entradas. Seguindo no resumo aqui, já traz todas as naturezas, movimentações por saídas. Então, feita a conferência nos valores, né? Por aqui é um dos relatórios no qual possa ser conferido todo o resumo da apuração do ICMS. A segunda opção que a gente tem para conferir esses valores, então, né? Se a gente for lá no próprio demonstrativo do ICMS DIME, né? Ou lá em impostos estaduais, ICMS demonstrativo, né? Ou diretamente no ícone do demonstrativo então do ICMS DIME. Vamos lá então, em impostos estaduais, né? ICMS, e aqui eu tenho o demonstrativo da DIME Santa Catarina. O período então que foi feita a geração, vamos executar para que ele traga todos os quadros. Então traz o quadro inicial com todas as informações, o quadro 1, onde tem os valores fiscais das entradas,
o quadro 2 com os valores fiscais das saídas, o quadro 3 então com o resumo dos valores, né, entradas e saídas, o resumo da apuração dos débitos, então, os estornos, os débitos aqui, né? O quadro 5, então, o resumo da apuração dos créditos, lá o resumo do saldo credor ou a pagar, enfim, todos os quadros preenchidos. Aquele quadro 46, onde a gente informou lá o regime especial, lá o crédito por DECIP, então trouxe aqui já. O quadro 49, onde tem as entradas de mercadorias, né, por estado. E o quadro 50, onde tem as saídas por unidade de federação. Então, através desse aqui já está a DIME montada com seus respectivos quadros, onde eu posso fazer a impressão do resumo da DIME. Então, é bom sempre imprimir e arquivar esse resumo para que seja feito posterior conferência, né? Já com todo o resumo da DIME, então, já montado, pronto para ser validado e transferida. Então, aqui também, em vez de eu fazer todos esses processos do caminho do relatório, então eu posso vir diretamente aqui no demonstrativo ICMS DIME. Também já é o atalho do resumo para a conferência então da geração da DIME. Uma outra opção também que a gente tem pode ser por aqui nessa barra lateral, onde eu tenho aqui ICMS Santa Catarina aqui, e aonde eu tenho todos os relatórios, todas as opções disponíveis para mim fazer a conferência então da apuração do ICMS, DIME, então tudo relativo ao ICMS. E aqui por aqui daí eu tenho então posso acessar por aqui, né, demonstrativo da DIME Santa Catarina, o mesmo relatório aqui. Aqui é um caminho mais rápido, né, mas é como se fossem uns favoritos, né, aonde aqui eu já tenho um acesso direto, já simplificado, bem mais fácil, bem mais rápido, né? Dando sequência então aqui, feita a conferência dos valores, né? O quinto passo então, aonde a gente vai fazer a geração do arquivo da DIME, então para ser feita a validação e posterior transferência do arquivo, né? Então vamos lá acessar o menu Arquivos Estaduais Santa Catarina DIME, né? Fechar aqui essas telas então, onde tem a opção Arquivos Estaduais Santa Catarina DIME. Vou informar então que é um período mensal que a gente está gerando, né, do mês 5. Eu quero gerar um arquivo por estabelecimento ou um arquivo com todos os estabelecimentos, no caso se eu tenho matriz e filiais, né? Vou gerar um arquivo por estabelecimento, o caminho onde eu quero salvar o arquivo, né? Qual que é o contador responsável e a empresa e o estabelecimento que eu estou gerando. Executando o arquivo, então, vai processar e vai gravar no caminho que eu informei. Aqui, antes de eu fazer a transmissão do arquivo, se eu clicar nesse símbolo aqui de Santa Catarina, eu posso fazer uma prévia da validação do arquivo. Por exemplo, antes de eu entrar lá no site, no SAT, lá Santa Catarina, por aqui eu posso já fazer a validação dele e já verificar se tem algum tipo de erro que eu possa ainda ter que fazer a conferência ou arrumar lançamentos, enfim, o que tiver de errado para mim corrigir antes de eu fazer a transmissão ou a validação lá no site, né? Aqui é o usuário de acesso, então lá no SAT, o tipo de local, então se eu tenho mais de um arquivo que eu quero validar ou um único arquivo, e o caminho onde tem a informação, e vou executar a informação para ele fazer a validação do arquivo, né? Então aqui buscando lá o arquivo então da DIME, né? Vamos fazer a validação. Isso aqui é um arquivo de teste, então ele vai dar alguns errinhos, enfim, porque não é um arquivo válido, né? Não tem os códigos de maneira correta, só como exemplo mesmo. Aí, se não desse nenhum erro, ele poderia ser feito o sexto passo aqui, então, que seria fazer a transmissão no arquivo lá para o SAT, né? Aí o processo de transmissão é direto lá na página do SAT, né? Acessar o SAT, procurar a opção lá de DIME, fazer a validação e a transmissão do arquivo, né?
Uma outra opção que a gente tem ainda com relação à DIME é com relação à DIME que é entregue no mês 6, aonde a gente tem que fazer a entrega com os dados do balanço patrimonial, né? Então a famosa DIME anual, que é entregue então sempre no mês 6 de cada ano, né? Também para gerar essa informação, então a gente tem algumas regras, alguns passos que a gente precisa verificar antes, né? Além de você já verificar toda a parte de enquadramento aqui do ICMS Santa Catarina, né? Todos esses as apurações, os lançamentos, como foi feito tudo no passo da DIME mensal, né? Então aqui a DIME anual, então no mês 6 aqui também vamos verificar, então o primeiro passo seria fazer uma duplicação das regras, onde vai servir para fazer o preenchimento desses dados lá, buscando lá da contabilidade lá do balanço patrimonial, né? Então essa duplicação desses dados então aqui vai estar nesse caminho aqui, impostos estaduais, ICMS, DIME, duplicar regras, né? Vamos lá então, escrita fiscal, né? Impostos estaduais, ICMS Santa Catarina, DIME anual, duplicar regras. Informamos então a empresa origem, de acordo com o que está informado aqui no próprio manual, né? A empresa padrão 995, que é uma empresa normal, e a empresa para onde eu quero duplicar as regras aqui então para preenchimento, né? Lá então informa a empresa 995, que é a empresa padrão, a filial da empresa padrão, e a empresa e o estabelecimento para qual eu queira duplicar essas informações, né? Executando o arquivo, ele faz a duplicação então dessas regras, que nada mais é do que lá nos campos então de manual, onde tem a configuração das regras, aonde eu tenho o quadro 80 a 84, aonde vai trazer toda a configuração então dos dados de balanço. Nos quadros 80, onde tem o estoque, né, inicial e final, a receita bruta do serviço das vendas, o quadro 81, onde tem o ativo, o 82 passivo, enfim, as regras para que seja feito o preenchimento com os dados buscando lá da contabilidade, então. Okay? Feito essa duplicação, então ele vai buscar lá da contabilidade e vai preencher os campos. Caso alguém queira entregar a DIME anual e que não tenha a contabilidade, não queira buscar esses dados da contabilidade, então, ou você, nesse caso, não faça essa duplicação, ou então, nesse caso, após fazer essa duplicação, após fazer a geração então da DIME, aqui na DIME anual eu tenho a opção da manutenção dos valores, aonde eu posso, por exemplo, no mês 6, eu vir aqui e editar as informações ou preencher de forma manual. Isso fica a critério de cada usuário, né? De que forma que vai preferir fazer o preenchimento então desses quadros. Okay? Aqui então, feito essa duplicação então dessas regras, né? Vamos fazer a apuração do imposto, semelhante como a gente fez na apuração lá da DIME mensal. Vamos fazer também da mesma forma com a DIME anual. Somente lá no tipo de apuração, então, que ela, em vez de ela ser normal, ela passa a ser anual. Lá então em impostos estaduais, ICMS, apuração dos impostos. Vamos colocar aqui em 1/6 de 2017, então que é a DIME do mês 6, né? Aqui então no tipo de apuração a gente vai informar que ela é uma apuração anual. E aí a empresa informa a empresa que eu quero gerar e o estabelecimento a ser gerado. Executando o arquivo então, o processo. Feito daí também o processo então aqui da DIME do mês 6. Da mesma forma, vamos lá verificar na parte de relatórios, no mapa de fechamento mensal, ou então nesse caso no próprio demonstrativo da DIME aqui, se eu colocar então o mês 6, vai trazer então todo o preenchimento já com aqueles quadros. Lá nos quadros ainda, voltando, né, demonstrando lá
no fechamento deles, na manutenção de valores, aonde eu tenho a DIME do mês 6, com os quadros 80 e 84, trouxe os dados conforme está registrado lá na contabilidade. Aqui então vale ressaltar novamente que aqui eu posso fazer a manutenção ainda desses valores. Posso digitar e informar da maneira que eu achar melhor. Ok? Se a contabilidade já está toda fechada, se já está lá de forma correta, faz a importação de lá ou depois faz a manutenção dos dados aqui. E aqui então no demonstrativo da DIME anual, então eu tenho aqui o fechamento dela, né? Onde tem os quadros, né? Até que foi demonstrado na DIME mensal, com a diferença onde eu tenho já os quadros 80 a 84, que são os dados lá da contabilidade, né? Toda a parte do ativo, toda a parte do passivo, a apuração, a demonstração do resultado e a demonstração das despesas. Feito esse procedimento aqui também, aí é fazer a geração do arquivo e fazer a validação, que seria nesse passo aqui então. O passo 3 em diante aqui é onde eu tenho, né, a manutenção dos valores, que eu acabei de falar, a conferência dos valores no passo 4 aqui, onde tem a mesma conferência igual à DIME mensal, eu vou fazer com a DIME anual. E aonde após feitas essas conferências, então onde eu vou fazer também a geração do arquivo, lá no menu arquivos, estaduais, DIME, e informar o período anual, que é a única diferença é o mesmo procedimento da geração da DIME mensal, porém aqui somente informando que é uma DIME anual. Então lá na opção arquivos, estaduais, Santa Catarina, DIME, eu vou informar então que ela é uma DIME anual. E vou informar então, eu estou aqui no período mês 5, só vamos alterar aqui para mês 6, para que possa puxar os dados aqui de forma correta, né? Vamos lá de novo, arquivos estaduais, DIME, então vamos fazer o procedimento da DIME anual, da mesma forma o restante dos dados igual a DIME mensal e executando o arquivo. Também vamos substituir o arquivo, gerou ele, trouxe o caminho, pode ser feito o processo de validação igual a DIME mensal e depois o passo seguinte é acessar o SAT lá e fazer a validação e a transmissão do arquivo. Qualquer dúvida, estamos à disposição no suporte e é só contactar a gente lá.